pessoal. Bom, pessoal, o tema hoje que nós colocamos aí em pauta seria: o que é a teologia? A teologia, esse termo teologia, ele veio ser utilizado muito antes da igreja passar a existir. Esse termo teologia veio ser utilizado pelos filósofos gregos de alguns séculos antes de Cristo. Alguns filósofos que já se consideravam teólogos, devido ao fato deles tentarem compreender o que seria Deus, né? Então, quando você tenta compreender o que é Deus, quem é Deus, você está de alguma forma teologando, né? Você está de alguma forma gerando teologias. Hoje o termo, né, nós conhecemos aí teologia de uma forma mais ampla, né? E geralmente quando se fala, eu vou fazer teologia, logo você pensa na igreja, você pensa no ministério. Mas a teologia, ela tem uma forma muito ampla hoje. As duas palavras que se formam aí é teo mais logia, estudo sobre Deus. Seria para ser isso. Mas na verdade a teologia hoje ela não estuda somente a questão Deus. A teologia hoje ela é aberta para tudo que se envolve o campo religioso. Então você vai encontrar a teologia, por exemplo, hinduísta, você vai encontrar a teologia cristã, com várias vertentes aí, a cristã católica, a cristã protestante, né? Você vai conhecer a teologia nos seus vários segmentos, né? Cada religião forma a sua teologia, porque eles imaginam Deus de uma forma, eles estudam Deus de uma forma. Por mais que nós olhamos pelo ponto do cristianismo, ponto ocular do cristianismo, e nós falamos, mas o Deus dele não é o mesmo Deus da gente. Mas eles estão estudando, querendo ou não, sobre essa questão que se envolve a divindade, o mundo espiritual. Então, eles têm uma teologia formada. E a nossa teologia é a teologia chamada bíblica, tá bom? A nossa teologia é a teologia bíblica. Por quê? Porque nós não estamos nos aprofundando em outras questões a não ser as questões bíblicas. A palavra de Deus, nós entendemos que ela nos revela Deus. E quando nós estudamos a palavra de Deus, nós estamos estudando sobre Deus. Tá bom? Então temos aí teologia. Para os que têm desejo de futuramente conhecer isso, o que é a teologia, tá aí a dica. Estudo sobre isso. Você abriu a Bíblia, você começou a ler aqui os textos bíblicos, por mais que você não esteja em uma escola, você já está fazendo sua teologia, tá? É uma gama de cristãos querendo entender melhor os textos bíblicos. Por que eu não compreendo melhor? Por que às vezes parece que a mente trava? O que eu faço para melhorar esse desempenho nos estudos bíblicos? Eu não quero fazer teologia, mas eu quero entender a Bíblia. Então tá, você vai entender a Bíblia, você vai estudar teologia de forma autodidata, tá bom? E não tem como fazer um aprofundamento muito grande, trazer aqui, por exemplo, vamos falar aqui um pouco sobre essa questão teológica. Não sei se você já ouviu falar, mas no mundo teológico tem os níveis da teologia. E de repente uma pessoa que não passou por nível e ela quer fazer logo o nível mais alto, ela vai sofrer muito nesse caminho, porque a teologia é uma ciência que você vai estudar anos e anos e anos. E cada ano você vai se aprimorar nos seus estudos teológicos, nos seus estudos bíblicos. Por exemplo, você vai ver o básico em teologia,
você vai ver o médio em teologia, bacharel em teologia, mestre em teologia, ou um pós-graduado em teologia, um doutor em teologia e quem sabe aí um PhD, daí, pós-doutorado e tudo mais. Bom, títulos não quer dizer muita coisa. Títulos nos qualifica em uma determinada área do conhecimento. Nem sempre o camarada fala que é mestre ou doutor em teologia significa que ele sabe tudo da Bíblia, não sabe. Às vezes você terá um determinado conhecimento melhor do que o dele em alguma área da Bíblia, tá? Porque ele se especializou em uma carreira. Por exemplo, o médico. O médico faz medicina durante 5 anos, mas depois ele tem que fazer uma especialização. Ele quer fazer o quê? Ele quer quer trabalhar com oncologia, ele quer trabalhar com o quê? Ele quer trabalhar com psiquiatria. Então ele vai ter que se especializar. Peraí, o camarada é médico. Sim, mas não necessariamente ele vai ter que entender de câncer. Às vezes ele se especializou por outro caminho. Ele conhece um pouco sobre o assunto, mas se especializou em uma área diferente.